Então, a gente está aqui de novo com o meu aluno, Dr. Jorge. Tudo bem, Dr. Jorge? Tudo ok. Essa é uma ação que tem horas extras, tem equiparação salarial, adicional de periculosidade, tempo à disposição e horas in itinere. Tá? Esse tempo à disposição que vai contar como horas extras. E o total aqui deu 194.298, sendo 178 mil para o autor. Então, vamos ver como é que a gente pode melhorar essa inicial aí. Você já lançou a diferença salarial por equiparação, né? Sim. Deixa eu ver como é que está lá. Só um minuto. Tá dando para visualizar? Uhum. Você colocou o salário devido. Sim, aí lá embaixo você registrou o salário pago por profissionalizar e salva. Ok. Tá ok. Você chegou a registrar as férias dele, certinho? Nesse caso, não, porque eu ainda não tive acesso às datas. Tudo bem, o sistema vai considerar, então, umas férias, ele não vai apurar, ele vai ter uma data de férias qualquer. Né? Normalmente ele bota no último período, no último mês da concessão, né? Período concessivo. Tudo bem, isso aí você vai alterar depois, na hora da liquidação, tá? Mas por hora não vai estar atrapalhando muito a gente. Ele foi demitido por justa causa, não? Não, sem justa causa. Então, é porque você colocou aqui o aviso prévio, né? Deixa eu ver, só mais uma coisa aqui. Não, eu preciso ver no adicional de periculosidade uma coisa. Deixa eu ver como é que você lançou aqui. No Só um adicional de minuto. periculosidade, os parâmetros. Isso. Você não Pronto. incluiu a diferença salarial, né, na base do adicional de periculosidade. Pronto. É porque é o seguinte, o que foi que eu fiz? E aí era justamente uma dúvida que eu queria tirar com o senhor. Eu fiz esse cálculo do adicional de periculosidade de duas formas. Uma foi como reflexo, lá na verba onde eu peço a diferença, e outro em relação ao valor que já foi pago. Não, não precisa. Não precisa, não. Porque o que acontece? Durante os meses que não, em relação ao salário que realmente era pago, alguns meses a empresa pagou o adicional. Sim, tudo bem. Então eu vou precisar deduzir esses meses. É só deduzir. Você apura esse adicional de periculosidade sobre o salário pago e a diferença salarial e só deduz o adicional de periculosidade que foi pago. Porque aí ele vai até apurar a diferença desse adicional de periculosidade nos meses que ele foi pago, entendeu? Até integralmente. Pronto, era justamente esse problema que eu tinha visto. Uhum. Então não precisa se preocupar, porque você fez um histórico registrando, né? Esse adicional de periculosidade foi pago, não foi? Sim. E foi muito difícil, você só pegou aqui o Não, valor na mensal. verdade eu não fiz, eu só fiz o registro nesse histórico aqui. Eu fiz o histórico salarial, certo? Com os dois salários, dois históricos. Um que seria do salário pago e outro do salário devido, para utilizar como base na hora que eu fosse fazer, que fosse elaborar as verbas. Você pegou o salário do Paradigma e colocou como salário devido e o salário dele. Sim. E botou sempre o valor integral, né? Sim, sim. Tipo assim, de janeiro a dezembro você botou um valor só e foi assim, foi fazendo assim, né? Sim, sim. Perfeito. Então, mas na verdade você teria que ter lançado o adicional de periculosidade que foi pago. Certo, mas aí como é que eu faria esse lançamento? Um histórico salarial. Busca do contra-cheque
e faz um histórico salarial desse adicional de periculosidade. Certo. Porque o histórico salarial, eu estou lançando só o salário base dele, normal. Sim. Mas você pode lançar as verbas que ele recebeu também. Horas extras que ele recebia. Nesse caso, o adicional de periculosidade que ele recebeu nesses 3 meses. Foram 4 meses, né? Anotei aqui. Eu acho que 4 meses, se eu não me engano. Então, vamos lançar lá, porque qual é o salário dele? Vamos lá no histórico salarial. Deixa eu ver aqui na sua inicial que você falou que ele recebeu junho, julho, agosto, setembro de 2016. Então, vamos ver o salário pago dele, 2016. Mas assim, quanto a esses meses, professor, estão prescritos, né? Então, a gente nem está colocando no cálculo. Tá. Só que durante os meses que não estavam prescritos, teve um mês que ele recebeu. Só um mês. Só um mês. Então, foi quando? Mês 8 de 2017. Então, vamos ver o salário pago dele aqui. Mexe nele aqui, nesse lápis, isso. Mês 8 de 2017, desse lado. 8 de 2017, qual era o valor do salário dele? 2.475. Não, esse é 8 de 2018, né? Sim, sim. Vamos subir um pouquinho. 2.475. 16. Vezes 30%. Então, você tem que deduzir R$ 742,55. Como ele só pagou em agosto de 2017, você pode deduzir na mão. Isso aí. Mas se ele recebesse mensalmente um valor a menor, você teria que ter lançado. Pronto, mas esse valor que foi lançado aqui não está aos 30%. Esse é o valor que ele recebeu do salário base. Aí, fora esse valor, ele recebeu mais 30%. Que é o 742,55, eu porei aqui. Exato, isso Tá, mesmo. então, a gente pode deduzir diretamente na mão. Vou te mostrar como é que faz isso. Salva aí. Vai em verba. Primeiro, a gente vai incluir, nesse adicional de periculosidade, a diferença salarial. Vamos lá. Vamos no adicional de periculosidade. E você vem aqui em verba. Isso, você vai colocar a diferença salarial e mais. E aí, você salva. E vai, em ocorrência são essa listinha aí do lado de onde você clicou, no adicional, isso, ocorrência. E aí você vai descer até 8 de 2017 aqui, o mês 8 de 2017, tá vendo aqui? Deixa eu só puxar mais aqui minha tela. 8 de 2017, e você vai colocar aqui nesse último campo, que é o valor pago. Esse campo aqui é o valor pago. Então, se você quiser lançar só um mês ou 2 meses à mão, você faz por aqui. Entendi. Aí você coloca 74255 aí. E salva. E aí você vai estar avisando para o sistema que nesse mês houve esse pagamento. Certo. Quando a gente faz pelo histórico salarial, o sistema faz isso sozinho. Só que você pode fazer manualmente quando forem 2, 3 meses só. Certo. Certo? Ok. Entendi. Professor, agora, então, no caso... vai lançar essas horas em itinerary e as horas à disposição, né? Certo. Professor, antes da gente passar para essa próxima etapa, me tire só mais uma dúvida. No caso, nós lançamos aqui o adicional de periculosidade sobre tudo. E aqui eu já tinha lançado ela como reflexo aqui no diferencial, na diferença salarial. Você lançou ela como... Deixa eu ver. Então, eu só faço desmarcar. Desmarca. E como que eu faço para apagar, no caso? O problema... Não apaga. Para excluir. Não apaga. Não exclui. Pronto, mas ela vai ficar aí. Ela vai ficar aí e ela não vai ser apurada. Essa é uma forma de você apurar esse adicional de periculosidade, só que
você vai ter dificuldade com os reflexos dele, entendeu? Sim, eu percebi que estava faltando ainda É, reflexo. Era essa dúvida que eu iria tirar, você mas lança desse jeito uma coisa que não vai ter outros reflexos, não vai gerar outros reflexos, sim. tá? Senão você lança incluindo. São Porque duas maneiras corretas. Eu acho fiquei até impressionado que você já consegue lançar isso e você tá o quê? Duas semanas no curso? menos de uma semana e alguns dias. Pois é, isso aí é uma coisa bem avançada. Porque, no caso, esse valor, se ficar aqui, ele não vai refletir nas horas intíneres. Vai ser difícil a gente puxar ele para a zona zilintina, entendeu? Certo, entendi. Então, olha só, eu vou te dar uma maneira de você apurar, porque você tem que separar. Ele fazia 50 minutos de hora à disposição e 2 horas de Sim. hora itinerária, é isso? E 2 horas de hora itinerária, exato. Então, eu vou te falar uma forma que porque o sistema não apura essas horas in itinerary e a disposição separado. Você tem que apurar tudo como hora extra. Só que você consegue separar elas. Se você fizer o seguinte, vai no cartão de ponto. E você lançou Certo. aqui, né? Deixa eu ver. Clica lá no... Isso. Você fez... Desce lá. Você fez 10 As horas. 2 horas. No caso, contando as 2 horas, né? Agora, os E 50 minutos é que eu fiquei na dúvida como colocar e separar. vou te explicar. Coloca o horário de saída 5h50. Então, que aí ele está considerando que, como a jornada dele era diária de 8 horas, está considerando que ele trabalhou 8 horas e 50 aqui, certo? Certo. Aí você sobe lá, sobe. Isso que a gente está fazendo uma maneira bem racional. Quando você entende mais o sistema, você vai vendo que isso é possível. E aí você vai Sim. colocar as horas extras, as primeiras horas extras em separado. Marca ali. Não entendi. Onde é que eu marco? Aqui, ó, primeiras horas extras em separado. Na forma de apuração das horas extras aqui, que você marcou excedentes hora diária, aqui tem primeiras horas extras em separado. Aí você acabou de passar por cima aí. Aí. O que ele vai fazer aí? Ou você coloca as primeiras horas extras como 50 minutos, ou você coloca como 2 horas. Por quê? Porque ele vai separar os dois. Ele Certo. vai botar 2 horas de um lado e 50 minutos de outro. Essa é uma solução que você pode fazer nesse caso, entendeu? Resolveu o meu problema. Se você deixar aqui 2 horas extras separado, ele vai apurar primeiras horas extras separado, ele vai apurar as 2 horas extras ali, e horas extras mesmo, ele vai apurar só os 50 minutos. Certo. Outra dúvida, mas aqui eu posso alterar Pode. de 2 para 1h40, porque eu Pode. tenho situações diversas. Isso, pode. Você podia Certo. até, inclusive, botar aqui 50 minutos. Porque aí Sim. nas primeiras horas extras ele vai apurar a hora in itinerary, a hora que ele está à disposição lá, aguardando, e nas 2 outras ele vai apurar separado, tanto faz. Entendi. Você pode botar o valor que você quiser aqui nessa hora. Ele vai considerar a hora diária, entendeu? Certo. Então Ok. você vai lá e salvar. Salva lá. Vai em visualizar o cartão. Exclui o cartão que está aí. Ok. E apura de novo. Diz uma coisa, você já tinha experiência com VJCalc, Calc, alguma coisa, ou começou do Não, zero? há uns 4 meses atrás eu mexi, não saí do lugar, desisti. Quando eu Aí, comecei a, quando eu lhe vi a primeira vez nas redes sociais e aí me chamou a atenção da facilidade, disse agora eu aprendo. e você está lançando horas extras em uma semana, né? Sim. Olha só como é que ele apurou aqui.
Ele apurou 2 horas, tá vendo? Primeiras horas extras separado? São 2 horas por dia. Certo? E tá vendo essas horas extras aqui? Ele está apurando 50 minutos por dia. Entendeu? No caso aqui são os 50 minutos e aqui as 2 horas. Exatamente. E você pode Show de usar bola. ele já automaticamente nas verbas, tá? Certo. Então vamos lá, vamos lançar essas 2 horas extras aí em verbas. E isso a hora em 20 minutos já tinha lançado, né? Aí salva. Já. Você pode começar por qualquer uma das duas, tanto faz. Pronto, vamos nas horas em Tíners. Isso. Separei o período, né? Beleza. Você já usou o salário devido, então você não precisa usar aqui a diferença salarial, fez certinho. Colocou adicional de periculosidade, certo também. Base de cálculo do FGTS, correto também. Agora, a carga horária, você informou lá que deve ser 220, multiplicador 1,5 também, né? Agora você importa do cartão de ponto. Essa é a hora em itinerary, né? Que são as 2 primeiras horas em separado. Então, primeiras horas extras em separado. Isso. E salva. Está lançada a hora extra em itinerary. Vamos lançar agora. Só precisa regerar. Quando tiver uma marquinha aqui, você regera as horas extras. Tem algum problema deixar para regerar depois que fizer todas as verbas? Nenhum. Ele vai marcando todos, depois você pode regerar no final. Certo. Tá? Ele não apaga, né? Para a gente lembrar? Ok. E aí você vai subir e vai pegar essas horas extras de 50% aqui e renomear. Você falou horas à disposição, né? Tempo à disposição. Pode botar até 50 minutos por dia. Isso. Vamos fazer da mesma forma ali que você fez a outra, botar o histórico salarial, o salário devido. Não proporcionaliza. Lembra que horas extras é sempre a base inteira, mesmo nos meses que ele trabalhou, ele estava em férias ou ele estava afastado. Adicional de periculosidade. Integralizar, sim. Sim, porque o adicional ele está não sendo apurado integral nas férias gozadas. Agora, a gente vai importar a quantidade de cartão de ponto. Você colocou as horas extras, né? Porque as horas extras separadas são as 2 horas, as horas extras são as 50 minutos. Fica no mais. E salva. E regera. Então, todas as verbas principais que você pediu já estão lançadas. Sim. Agora, são as alterações que eu fiz na sua inicial, que são os reflexos. Por exemplo, deixa eu ver aqui as alterações que eu fiz aqui. Ó. Pronto. Só mais uma dúvida, professor, antes do senhor falar sobre esse assunto. No caso das horas em itinerary, eu tinha feito, só que não estava incluído o adicional de periculosidade sobre o valor pago, porque ele estava como verba reflexa, e agora eu alterei. Não estava incluído. A hora em itinerary vai ser sobre o valor devido, mais o adicional de periculosidade. Isso. Só que o adicional de periculosidade sobre a diferença salarial estava reflexa. E nós alteramos e ele veio todo para cá. Isso. Eu preciso fazer alguma alteração ou já vai ser calculado as horas em itinerary sobre o adicional de periculosidade? Abre lá para você ver como é que está agora. Abre essa verba horas em itinerary. Ele já está apurando sobre o salário devido e sobre o adicional de periculosidade. Certo. Então, você não precisa mais fazer nada aqui, que ele já está tudo na mesma base de cálculo. Sim. Ok. Tá?
E agora a gente vai regera aí que ele sempre que você mexe, ele regera. Você pediu essa diferença salarial sobre o repouso semanal não remunerado? Eu vi aqui que você Não, pediu. não. Na inicial, não. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que você tinha. Foi o adicional de periculosidade, não? Não, na equiparação eu pedi Da que equiparação não você havia, pediu, né? que não havia necessidade. Não, assim, pode pedir, só que eu acho muito difícil. Eu nunca vi nesses casos ser concedido, porque ali o piso salarial está incluído os repousos, entendeu? Certo. Mas pode pedir. Se o juiz entender assim, meu medo é só ficar lá na parte de isso entrar como honorário sucumbência, entendeu? Sei. Aí fica o seu critério. Você vai querer pedir ou você vai deixar de fora? Vou deixar de fora. Então tá. Então vamos lá. Diferença salarial. O que eu botei aqui? Que você tem que colocar expressamente no pedido que essa diferença salarial vai refletir no adicional de periculosidade, nas horas extras in itinere, no tempo à disposição, no 13º salário, nas férias proporcionais, no FGTS e multa. Só que e o aviso prévio, né, também, que ele foi demitido, ele recebeu o aviso prévio quando ele saiu? Recebeu. Tá, Agora foi indenizado. não tem problema. Isso reflete no aviso prévio indenizado. E aí, você tem que pedir isso tudo como integração no FGTS e na multa. Tá? Isso Certo. aí eu mandei para você ali, tem que botar isso tudo como integração no FGTS e na multa. Certo. Certo? E vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui nos cálculos. Vai exibir aqui, vai exibir aqui os reflexos da diferença salarial. Vamos marcar o aviso prévio, o 13º salário e as férias. E aí, aqui em aviso prévio, você vai abrir o aviso prévio e vai marcar o FGTS, para que ele faça parte da base do FGTS. Certo. Salva. Aí você desce um pouquinho, desce um pouquinho. Aí você vem aqui no 13º salário e inclui o FGTS. Salva. Tem mais um ponto, tá? Que como ele gozou férias durante o contrato, né? Sim, sim. Então, sobre essas férias gozadas, devido ao FGTS. Sobre as férias indenizadas, que é a vencida e a proporcional, não é devido ao FGTS. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu nunca vi alguém fazendo isso, mas lá no grupo, o Osmário falou, que é outro aluno, falou sobre isso, e realmente tem que ser feito assim, para você pegar o máximo dessa condenação. Você vai em lançamento manual, porque a gente vai lançar 2 férias. Umas férias gozadas e umas férias indenizadas, entendeu? Vai no manual, coloca aí férias mais 1/3 indenizado. Você coloca ela como reflexa, verba reflexa, aqui embaixo, no tipo. E busca lá da diferença salarial. O assunto você pode botar qualquer um, senão ele não. E aqui, isso. Aí, nessa forma, nossa base de cálculo, isso. Você vai botar a diferença salarial. E aí, você sobe um pouquinho, sobe um pouquinho.
Aqui nessa característica você vai colocar como férias. Está vendo que característica aqui em cima? Comum, 13º, aviso prévio e férias. Do lado do onde você marca isso aí, férias. O divisor você coloca 12. Aqui lá embaixo, divisor 12. Multiplicador é 1,333333, porque são as férias, e salva. E aí você desce na diferença salarial, vai nas férias, nessas férias um texto que automático aqui, bota aí, edita ela. Essa ou a de cima? Essa aí. Vai editar isso. Aí você vai botar férias mais um terço, gozadas. E aí você marca o FGTS. E aí salva. E aí você desce um pouquinho, você vai na ocorrência dela, que são essa listinha aqui. Do lado de onde você vai para entrar, vai na ocorrência da diferença salarial aqui. Que é o segundo ícone. Isso. Clica aí. Aí desce. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai falar aqui, vai registrar só os períodos, porque as férias gozadas são em um período e as férias indenizadas são de outro. Então você desce até as férias indenizadas aqui, ó, você desmarca tudo, deixa só as duas últimas marcadas. Porque você está dizendo que as férias indenizadas são só as duas últimas. Agora você vai nas férias, desce até as férias gozadas, e desmarca as duas últimas. O que a gente fez aqui? A gente desmembrou esse reflexo das férias. A gente botou as férias gozadas de um lado e as férias indenizadas de outro, e as gozadas como base do FGTS. A gente está aumentando o valor desse depósito do FGTS. Salva. E pronto. A diferença salarial a gente já matou. Já está tudo certinho. Vamos ao adicional de periculosidade. A gente vai ter que fazer a mesma coisa no adicional de periculosidade. Não. É nos reflexos. Abre os reflexos do adicional. Não, volta. Em cima, o periculosidade. A gente vai ter que fazer a mesma coisa. Adicionar uma férias indenizadas como reflexo aqui. Você lembra como é que a gente fez? No manual. Faz umas férias manual aí para o adicional de periculosidade. Férias indenizadas. Não lembro mais o título. Férias indenizadas. Férias mais um terço indenizadas. A gente só tá desmembrando as férias, né? Não, você esqueceu de colocar a característica de férias. Sobe lá. Férias. E você vai desmarcar o FGTS, porque essas férias são indenizadas. Sobre essa não tem. E aí você vai botar o divisor 12, né? E o multiplicador 1,33. E aí salva. Vamos marcar o aviso prévio, porque tem reflexo no aviso prévio. Não, no adicional de periculosidade.
Você marcou essas férias indenizadas para a diferença salarial. Era para ter adicionado ela no adicional de periculosidade. Sim. Abre ela aqui. Abre uma delas. Qual? Férias. Essas férias indenizadas, você jogou tudo para a diferença salarial. Tinha que ter jogado uma para o adicional de periculosidade. Abre uma das duas. A indenizada. Volta. O que a gente está fazendo aqui é bem complexo, tá? Eu só estou indo com você nisso porque eu estou vendo que você aguenta. Tem hora que a gente embaralha tudo, é muita verba. Abre a diferença salarial. Desculpa. Abre os reflexos da diferença salarial. Pronto. Tem duas férias indenizadas aí, não tem? Indenizadas. Tem duas. Certo. Escolhe uma e abre a verba. Isso. Escolhe uma e abre ela. Isso. Em vez de diferença salarial, você vai botar adicional de periculosidade. Aqui, ó, verba. Base de cálculo. Desce. Isso. Verba, base de cálculo. Você vai botar isso. Tira a diferença salarial e coloca adicional de periculosidade. Isso. Certo. Mais. E salva. Você vai ver que ela foi de um para o outro. Certo. Agora desce aqui, vai em ocorrência, só para você ver se a gente pegou a férias certa. Vai em ocorrência de diferença salarial. Isso, só para a gente ver se as férias certas desce. Vai descendo, desce. Olha lá, férias indenizadas. Você desmarca todas, deixa só as duas últimas. Aqui. Marca só as duas últimas. Agora desce mais um pouquinho, vê se a outra ainda está marcada certinho. Pronto, salva. Esse já foi. Agora a gente vai no reflexo adicional de periculosidade. Agora, daqui para frente, eu estou indo só no automático. Não estou mais gravando, não. Isso aqui vai ficar gravado para você assistir depois. Vai em adicional de periculosidade, exibe. Não. Exibe os reflexos. Porque o que eu estou falando aqui é bem complexo e você vai ter que assistir isso aqui de novo para entender do que eu estou falando. Então, você vai marcar o aviso prévio. E eu quero que você marque o aviso, você abra a verba aviso prévio, abra a verba 13º salário e depois férias e marca o FGTS lá. Marca o FGTS e salva. Faz a mesma coisa com o 13º. E aí, essas férias aí, você vai marcar também, só que você vai adicionar o nome dela também como férias gozadas. Férias mais 1/3 gozadas. Pode, tanto faz. Né? Isso. Aí salva. E aí a gente vai na ocorrência do adicional de periculosidade, que é o segundo ícone. A gente tem que fazer a mesma coisa. Registrar que as férias gozadas são só as primeiras e as indenizadas são só as duas últimas. Já está aqui as indenizadas como as duas últimas, que a gente puxou do outro lado, e a gente só desmarca as duas últimas, porque elas não são férias gozadas. Desmarca. Salva. Pronto, o adicional de periculosidade já está certinho com todos os reflexos em dia. Vamos para as horas, escolhe uma das duas aí que a gente vai para elas. Vamos fazer o reflexo delas, o reflexo. Aqui, eu falei para você pedir o repouso semanal remunerado sobre as outras verbas também. Então, a primeira coisa que você vai fazer, lançar umas férias aí, as férias indenizadas, manualmente. Para a verba tempo à disposição. Coloca férias, o nome férias indenizadas.
o assunto CNJ, selecionar, tipo reflexa, a característica férias, a base de cálculo, a gente está usando o tempo à disposição agora, primeiro. Mais. O divisor você vai colocar 12, que é o divisor das férias. Multiplicador 1,33. E essa quantidade de avos aqui, quando você marca isso aqui, é porque ele vai apurar sozinho os avos das férias, tá? E aí salva. Então você vê que agora tem férias indenizadas sob tempo de disposição, férias. Então, o que eu preciso que você faça? Marque o 13º, aviso prévio férias e o repouso semanal remunerado. E as férias, as outras férias também. Aqui também? Porque essas são as férias gozadas, tá? Então vamos Certo. começar com o repouso semanal remunerado. Para o repouso semanal remunerado, a gente só precisa lançar que ele é base de cálculo do FGTS. E salva. Agora, o 13º salário, aviso prévio, férias e férias indenizadas, você tem que colocar o repouso semanal remunerado na base deles. Então vamos começar por ordem, do 13º salário. Você marca o FGTS e coloca também o RCR na base. Além do tempo à disposição, o repouso semanal na base. Inclui aí na base de cálculo. Salva. Faz a mesma coisa com o aviso prévio. Marca o FGTS, inclui o repouso semanal remunerado. Aí salva. Nas férias, você muda o nome para férias mais 1/3 gozadas. Aí marca o FGTS. Marca o FGTS. E inclui também o repouso semanal remunerado e salva. Salva. As férias indenizadas, vai lá e inclui o repouso semanal remunerado. Elas não vão ser base do FGTS. Clica no botão verde. Salva. Agora a gente precisa ajustar só as ocorrências do tempo à disposição. Isso. Só marcar as férias gozadas e as férias indenizadas. Então vai descendo e acha elas aí. Isso. E as indenizadas você deixa só as duas últimas. E salva. E pronto. Agora a gente vai para fazer tudo. A mesma coisa nas horas in itinere. A mesma coisa. Não, abre o reflexo. Entende porque eu prefiro que você lance primeiro as verbas, entenda como é que lança as verbas, para depois lançar o reflexo, que depois os reflexos se repetem. Certo. Então a gente vai lançar uma férias manual, uma férias indenizada manual. Nome, férias indenizada. Isso. Aí a gente bota um assunto aí qualquer. Característica férias. Base de cálculo também. Vai ser as horas in itinere. Mais. Vê se você consegue achar agora o repouso semanal remunerado. Agora aparece, entendeu? Ele vai puxar o repouso semanal remunerado das horas in itinere. Aí salva mais.
O divisor você bota 12. O multiplicador 1,33 fez. E salva. Agora vamos ajustar lá os reflexos. Desce, desce. Isso. Coloca o aviso prévio também. A multa no 477 não, se não pediu. Aviso prévio. Desce. Então vamos lá. Primeira coisa, repouso semanal remunerado. Só colocar ele na base. Não. Primeiro, botar ele como base do FGTS. Não, você abriu férias indenizado. Então volta. Tira o FGTS. Volta. Salva. Desce. Isso. Horas em dinheiro. Vai no repouso semanal remunerado. Lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Só inclui ele na base de cálculo do FGTS. E salva. Desce. Aí você vai... O 13º vai na ordem, para não esquecer. Marca o FGTS e inclui o repouso semanal remunerado. Mais. E aí salva. Mesma coisa com... Desce tudo lá. Faz a mesma coisa com o aviso prévio. Isso. E inclui lá. Fica no mais. Perfeito. Aí salva. E aí faz a mesma coisa com as férias. Aí você muda o nome para férias gozadas. E aí inclui o repouso semanal remunerado. Salva. E aí você vai nas ocorrências só para ajustar as férias gozadas e... Ajusta as férias gozadas e as férias indenizadas. Isso. Sobe. Sobe. As indenizadas aí. Em cima, mais em cima. Aí. Deixa só as duas últimas. As indenizadas são só as duas últimas. O resto fica desmarcado. Salva. Você já lançou o FGTS? A multa do FGTS? Já. Esse daqui, não é? Clica aí. Tá lançado certinho. Honorários. Aquele... O que você fala? Sim. Não, tudo ok. Honorários, você já lançou? Já. Vamos lá ver. Olha lá, honorários, sucumbência. Perfeito. Salva. Tirou os custos? Tirei. E a correção juros e multa você colocou, vamos ver. Perfeito. Você até botou tudo certinho aí já e salva. Por que a Selic está aqui 7 do 12 e 6 do 12 aqui não tem juros? Qual é a data do ajuizamento correto? 7 ou 6? 6. Então muda aqui para 6. Selic fazendo nacional. Desmarca. Você busca aí combinar com outro índice, Selic 6. Clica no mais e salva. Vamos lá ver. Faz a atualização, vamos ver aí como é que... Atualizar? Operações, não. Vai operações, liquida. Certo. Liquidar. E aí imprime.
Aí abre, salva ou abre, e aí muda a tela pro PDF aí. Então a gente tem aqui que era devido a 168 mil, você tinha apurado sem o uso do PJE Cálculo 168.955. E agora, vamos ver para quanto foi. Deixa só eu ver aqui qual é o que eu estou abrindo, professor. Foi para 223 mil. Agora desce só mais um pouquinho. Deixa salvo esse relatório aqui, porque olha o imposto de renda do reclamante, está 7.842. Talvez, se você mudar a Selic para juros, você aumente o valor líquido para ser recebido pelo reclamante. Vamos ver. Ó, os seus honorários subiram de 25 para 33 mil. Bom, né? Com certeza. Então vamos lá, deixa aberto esse cálculo, volta lá no PJE Calc. Volta lá no PJE Calc e me manda e mostra pra gente lá o PJE Calc de novo. Aí vai em correção, juros e multa. Aí você tira a Selic da correção monetária e coloca como sem correção a partir de 6/12 de 21. Não, tira a Selic, isso. Combinar com outro índice. Selic, sem correção, isso. 6/12 de 21. Mais. E aqui, você tira o sem juros e coloca a Selic aí a partir de 6/12 de 21. Tem que tirar primeiro, senão ele não vai deixar na mesma data. Aí combina com outra tabela de juros, bota a Selic aí, 6/12 de 21. Aí salva. Aí desce um pouquinho. Vai, operações, isso. Liquida. Vamos imprimir, vamos ver. Eu quero ver que você veja se tem diferença entre um e outro. Vai ter. Você vai liquidar e agora a gente vai no PDF. Se você quiser botar logo, só abrir aqui. Tanto faz. E aí abre esse PDF que a gente vai comparar os dois.
Desce lá no valor líquido, desce. Olha lá. Esse aqui está 213 o valor líquido. Vai no relatório do outro. Aqui em cima, é outro relatório. 213,175 e o outro... Não, só desce. Esse aí tá... Desce. Desce mais uma. 213,175 e o outro tá quanto? 213,606. Então o primeiro está valendo mais a pena. Só me diz uma coisa aqui. Abre aí. Esse aí. Quando que ele teve essas horas in itinerary e horas à disposição? As horas à disposição foi durante todo o contrato, de 2016 a 2021. E a hora in itinerary foi no período anterior à reforma, mais ou menos de dezembro, né? Porque o restante do período está prescrito. Então, beleza. Dezembro, ele realmente 2016. só apurou aqui. Confere se ele apurou as horas desce aí. Vai descendo até as horas in itinerary. Aqui, ó. Só para ver se ele apurou as horas in itinerary. Pode ir para a página tipo 60. Vai para a página 60 aqui. Vai descendo, pode descer por aí. Lá para a página 60. Tem um cartão de ponto aqui. São essas aí? Sobe um pouquinho. Não é essa. Desce mais. É o tempo à disposição. Desce mais, isso. Mas ele apurou no tempo certo porque eu limitei lá o período. Cara, aí, até isso que você está fazendo aí, sobe aí. Tá mais em cima, tá mais em cima. Isso. Aí. Tá, você limitou. Desce um pouquinho. Tanto que ele não está apurando, ele não consegue apurar o aviso prévio, nem os 10º. Desce mais um pouquinho. Porque eu vi o 0 ali. Desce mais, desce mais. Eu vi o 0 ali, é porque ele não estava apurando. Por isso que eu perguntei para você qual era essa data, entendeu? São um período de 10 meses só. Tá. Então, beleza. Queria te dar os parabéns por você já ter andado tanto em tão pouco tempo. É um orgulho que eu tenho de um aluno meu ter a sua dedicação e ter a dedicação para assistir às aulas e conseguir fazer essas coisas e não desistir. E estamos à disposição lá, qualquer coisa, é só tirar dúvida, beleza? Eu quem agradeço a atenção, porque realmente é um programa bem complexo. Bem complexo. Mas olha onde você já chegou aí, em tão pouco tempo. Mas depois que aprendemos, aí realmente a gente vê a importância, né? Porque auxilia muito, tanto na construção da peça, desde que eu comecei a fazer o curso, quando eu vou elaborar a petição, eu primeiro faço os cálculos. Com os cálculos é que eu elaboro a petição. E aí você já sabe os reflexos, que você não esquece de mais nada e tal. E aí você, lá, eu te mandei a sua inicial, com meus detalhes que eu coloquei, né, para você ajustar. Você ajusta com os reflexos certinho, tudo está em vermelho, você ajusta. E aí, mete bronca nisso aí. Ok. Beleza? Tranquilo. Tá bom, Jorge. Um abraço. Professor. Eu que agradeço. Até mais.